tá? E aí, a hora que elas chegarem, eu as coloco para dentro aqui da aula. Então, hoje nós vamos falar sobre um cara que o brasileiro ele tem uma relação de amor e ódio, né? Quem que é esse cara, gente? É o banco, né? Vocês sabem que o brasileiro ele não sabe se ele gosta ou se ele odeia o banco. E por que dessa dúvida, gente? Qual que é a dessa dúvida do brasileiro com o banco, né? O problema do brasileiro com o banco é o seguinte: ele acha que o banco é o grande amigo dele. O brasileiro ele tem uma certa dificuldade de entender que o banco é uma empresa. E como empresa, o objetivo do banco é o quê? Ter lucro, né? E aí, o que acontece? Isso gera algumas situações complicadas com o brasileiro, que é o quê? Ele se revolta com o fato do banco cobrar tarifas dele. E aí a gente fica nessa situação. O banco não poderia cobrar, o banco deveria ser de graça para mim. E será que é assim mesmo? E por que o banco cobra essas tarifas? O que acontece que faz com que o banco precise cobrar tarifas da gente? O que vocês acham? Como que o senhor repete, por gentileza? O que acontece? Por que o banco cobra tarifas da gente? Bom, como o senhor acabou de dizer, o banco é uma empresa, né? O banco é uma empresa. E assim como toda empresa, tem regras. Isso, ok. E tendo regras, o pessoal lá, até onde eu entendo, eles. Uma das funções deles é cobrar juros, precisa de lucro. Isso. Aí é que nós temos um primeiro ponto, gente, que nós precisamos entender. Quando o banco cobra da gente uma tarifa, ele não cobra essa tarifa para que ele lucre. Olha que interessante, né? Eu fiz essa pergunta justamente por causa dessa questão, tá? Como assim ele não lucra, né? Como assim ele não usa esse dinheiro para lucrar? Então vamos tentar entender isso aqui, ó. O banco, gente, na verdade, ele usa o dinheiro que nós colocamos nele para lucrar. Então, na verdade, o banco lucra com o dinheiro que nós colocamos nele, que nós damos para ele. O Eriel fez uma poupança lá no banco e colocou dinheiro na poupança. É com esse dinheiro que o banco vai lucrar. Como assim ele vai lucrar com esse dinheiro? O que vai acontecer é o seguinte: o banco vai fazer o quê? Vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. Então ele emprestou lá para a Yara. Com os juros que a Yara vai pagar para o banco vai lucrar e vai dar um pouquinho para o Eriel. Então, ok, se não é por causa do lucro, por que será então que o banco cobra juros da gente? Então agora vamos tentar ver de uma outra maneira isso aqui, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que é importantíssimo que as empresas consigam ter um controle das suas movimentações financeiras. Ela tem que ter um registro de tudo que está entrando e tudo que está saindo, seja para pagar uma conta, seja para ir para o banco, seja que entrou porque eu fiz um aporte de capital. O que é um aporte de capital?
quando os sócios conseguem uma renda extra para colocar para a empresa, tá? Pode uma renda assim, um capital extra. Pode ser que os próprios sócios, né? Vamos imaginar aqui que nós aqui que estamos na chamada montamos uma empresa e a nossa empresa está precisando expandir. Então nós podemos ir lá e fazer um aporte de capital. Ó, cada um de nós vai entrar com mais 10 mil, certo? Então, só nessa brincadeira, a gente acrescentaria mais 70 mil para o capital social da nossa empresa. Isso é um aporte de capital dos próprios sócios. Mas poderia ser por meio de um investidor. Eu preciso registrar que esse dinheiro entrou, de quem quer que seja, para que eu possa fazer o quê? Pagar no momento correto para essa pessoa, tá? Então, isso é muito importante que a gente entenda. Quem estiver acompanhando, tá, gente? Isso aqui é capítulo 2 da apostila. E quando a gente fala nesse controle de entradas e saídas, lógico que a gente tem algumas ferramentas que o próprio banco vai nos fornecer, que são os extratos e saldos, que nós vamos ver mais para frente. Mas eu também preciso, às vezes, fazer um controle interno, às vezes por meio de planilhas, né? Quem já trabalhou aí com financeiro de empresa sabe que a gente tem lá tudo registrado, tudo que entra, tudo que sai, ou deveria ter, pelo menos, né, gente? Se não tem. Na teoria. Se não tem, tem alguma coisa complicada acontecendo, né? E aí, o que acontece, gente? Quando você vai. Todo mundo aqui, acredito eu, tem conta no banco, né? Quando você abre uma conta no banco, ele te pede seus dados. Mas quando você é uma empresa, esses dados vão um pouquinho além daqueles normais que eles pedem para gente, tá? Como assim um pouquinho além? O que mais que ele vai pedir para mim, Marcelo, quando eu vou abrir uma conta como empresa? Então ele vai pedir para gente dados como contrato social da empresa. Você precisa apresentar para ele o contrato social, tá? Ele vai pedir para você também declaração de imposto de renda da empresa. Pelo menos do ano anterior. Ah, Marcelo, mas a empresa é nova, a gente não tem ainda, né? Tá, se você não tem é outra coisa, mas se a sua empresa já declarou o imposto de renda anteriormente, você vai ter que apresentar isso, né? O que mais que ele vai pedir para a gente? Ele vai pedir para a gente também os dados do balanço patrimonial da empresa. O que é o balanço patrimonial, gente? É um documento contábil, né? Normalmente vai ser feito com o apoio de um contador, que ele contém todos os bens da empresa descritos. Então ele vai falar lá, por exemplo, olha, tem 5 computadores, né? 5 mesas, 5 cadeiras. Só que não é só 5 computadores, ele tem que descrever 5 computadores com processador tal, com tantos gigas de memória RAM, com monitor, não sei o que. Vai descrever tudo, tá? A gente fala que isso é uma descrição quantitativa, porque ele tem a quantidade, e qualitativa, porque ele vai qualificar esses bens, tá? E por que o banco faz isso, gente? Porque ele precisa ter em mãos esses dados para poder analisar e avaliar caso a sua empresa venha solicitar uma linha de crédito junto ao banco. Eu não vou virar lá para a empresa da Vitória e já falar, não, tá aqui dinheiro na mão para vocês, Vitória. Eu preciso saber, será que essa empresa tem movimentação financeira, ou seja, ela tem entrada de dinheiro, tem cliente pagando? Além disso, será que essa empresa, se ela não tiver cliente, ela vai ter de onde tirar dinheiro para me pagar? Né? Pô, eu vou emprestar 50 mil reais para a empresa da Sueli. Eu preciso saber se ela tem patrimônio para poder
arcar com essa responsabilidade, né? Não é simples assim, não é o dinheiro. Eu preciso pensar o que ela tem para me oferecer em troca caso ela não pague, né? Isso é muito importante. E tem um detalhe, tá, gente? Todos esses dados que a gente está falando aqui, financeiros da empresa, eles são dados sigilosos. Como assim sigilosos? O banco ele tem a obrigatoriedade de guardar sigilo sobre esses bens, sobre esses bens, sobre esses itens, sobre esses produtos, sobre essa descrição de produtos, né? E caso ele não guarde, gente, cabe até processo contra o banco. Por quê? Porque a lei fala que existe essa sigilosidade. Além disso, o banco também é responsável pelo dinheiro que você deposita lá. Então, a Ingrid depositou lá na conta da empresa 20 mil reais. Se sumir esse dinheiro, a responsabilidade é do banco. Ah, foi assaltado o banco, levaram o dinheiro da Ingrid. Não é problema dela, o problema é de quem? Do banco. Por isso que os bancos têm seguros, tá, gente? Ele tem seguro sobre esse dinheiro, porque se acontecer alguma coisa, ele tem que pagar, né? Seguindo aqui, a gente tem dois tipos de operações. Tá cortando para todo mundo ou tá cortando só para a Sueli, gente, o áudio? É normal. Então acho Pra que mim Tá também tá normal normal. aqui também. acho que é só para você, Sueli. Talvez a sua internet não esteja muito legal no momento. Tá cortando muito, professor. Então, mas como tá cortando só para você, provavelmente a sua internet deve estar oscilando. Mas aí o áudio, o vídeo vai estar gravado também no canal do YouTube, se precisar acompanhar depois, tá? Mas só retomando aqui, gente. A gente tem dois tipos de movimentação financeira. A gente tem as contas correntes e a gente tem as aplicações. Então vamos entender um pouquinho a diferença entre elas, né? As contas correntes, elas são contas de movimentação. O que é uma conta de movimentação? Se o Ariel depositar R$ 1.000 na conta e ele não movimentar, e vamos fazer de conta que o banco do Ariel não tem nenhuma tarifa. Nós vamos chegar nas tarifas daqui a pouco. Mas o banco do Ariel não tem tarifa. E ele não tirou dinheiro, ele depositou 1.000 e não tirou nada. Daqui um ano, quando ele voltar lá, vai ter exatamente os 1.000. Não vai aumentar nada. Por que não vai aumentar? Porque na conta corrente o banco não usa seu dinheiro. Se ele não usa o seu dinheiro, ele não vai remunerar para você. Tá? Só que qual é a vantagem da conta corrente? Você pode movimentar ela a qualquer momento. Já as aplicações, elas são feitas de forma que eu coloco o dinheiro e eu não posso ficar movimentando. Lembra quando eu falei para vocês outro dia sobre a caderneta de poupança, que a gente não pode ficar movimentando, senão inclusive o banco pode até bloquear por ordem do Banco Central? Então, por quê? Porque a caderneta de poupança, ela é um tipo de aplicação. É o mais básico, mas é um tipo, né? Existe, gente, e aí agora uma dica para vocês, tá? Existe um tipo de conta que é a tal da conta poupança, que é aquela conta que não tem tarifa a princípio, mas a minha movimentação ela é limitada, é restrita. Por que ela é restrita? Justamente porque eu não tenho tarifa, né? E se o seu dinheiro ficar parado, ele rende como se fosse uma poupança. Então ele pegou um pouquinho das duas ali, né? Além disso, gente, a conta corrente ela pode ser simples e ela pode ser especial, né? Ou seja, com limite
sem limite. Com limite, né, é quando chega lá no R$0, o banco vira lá para a Yara e fala assim: oi, Yara, tudo bom? Você está com 0 aqui na conta? Ó, eu tenho aqui para você mais 5.000. Você quer? Só que se a Yara falar que quer e usar os 5.000, o que acontece? É cobrado juros. É cobrado juros, e não é juros simples, hein, gente? É juros compostos. É bem mais caro, né? Já a conta sem limite é aquela que quando chegou no 0, o que eu posso fazer? Alternativa A, colocar mais dinheiro. Alternativa B, olhar para ela e chorar, porque eu não tenho mais dinheiro para colocar. Alternativa C, deitar no escuro em posição fetal e chorar pensando aonde que foi parar meu dinheiro. Né? Então, geralmente, depois que a gente paga as contas, no começo do mês, a fazer isso. É a opção que sobra, né? É. Muita gente tá, gente? Às vezes até para mim também. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente tem, né? Para quem estiver acompanhando aí pela apostila, gente. Marcelo, por que você não está compartilhando o slide? Porque meu Zoom deu um pau, gente, e a hora que eu compartilho ele fica piscando a tela aqui. Então depois eu vou enviar para vocês os slides, tá? Mas tudo isso também está na apostila. Então, a gente tem alguns tipos de aplicação que são mais comuns, são mais famosas, que é o tal do RDB, né? Não é RBD, hein, gente? É RDB, Recibo de Depósito Bancário, e o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que são essas aplicações? Literalmente, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Dessa vez agora assim na cara dura, para ele trabalhar com o seu dinheiro. Então, ele vai trabalhar com o seu dinheiro e vai te devolver um pouco de juros. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem de cada um? Nos dois, tá, gente? A gente pode ter várias tarifas de cálculo do retorno, né? Tipo a TR, que é a taxa referencial, que é uma tarifa que é calculada entre as movimentações bancárias. O IGP, que é o Índice Geral de Preços, que mede a inflação, né? Mas a gente tem um detalhezinho muito importante de uma diferença entre eles, que é o seguinte: no CDB, a Vitória foi lá e colocou um dinheiro no CDB. E a Sueli colocou no RDB. A Sueli vai ter que esperar o prazo acabar para ela poder resgatar o dinheiro dela. Ela não pode resgatar antes. Então, se ela comprou um RDB de 2 anos, ela vai ter que esperar 2 anos. Já a Vitória, que comprou um CDB de 2 anos, ela pode resgatar antes de completar os 2 anos. Por quê? Porque a lei permite o resgate antecipado do CDB. Lógico que não vai render tudo que poderia render, né, gente? Se eu estou pegando antes, ele vai calcular o rendimento até aquele ponto ali, e dali em diante eu perdi. Ah, mas aumentou demais o rendimento um mês depois. Azar, né? Ninguém mandou resgatar antes. E aí é por isso que o tio já vai dar uma dica para vocês, tá, gente? Quando você pensa em investir, seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica, todo investimento ele tem que ser feito com um dinheiro que você sabe que não vai precisar dele, tá? Ah, mas eu não tenho como ter certeza. Então esquece. Você investiu aquele dinheiro, esqueça ele. Trate aquele dinheiro como se ele não existisse mais. Por quê, gente? Porque senão você pode perder parte do seu investimento, né? É o tal do, você quer fazer o título de capitalização aqui do banco, né? Você deposita aí por mês R$100 e aí você resgata daqui a 2 anos R$2.700. Aí você fala, nossa, legal, né? Porque, gente,
o vendedor ali do banco que está tentando te vender esse título de capitalização, ele vai fazer de tudo para parecer que a coisa é o melhor jogo do universo, né? Só que se você pôr na ponta do lápis, 2 anos são R$ 2.400 depositados, R$ 100 por mês. Aí, esses juros de R$ 300, será que está compensando? Será que está valendo a pena? Porque se você precisar resgatar ele um mês antes que seja, você vai perder muito dinheiro, tá? Só para vocês terem noção, gente, eu fiz quando eu estava na época na faculdade de Direito, eu fiz um título de capitalização desses, e eu precisei resgatar ele 2 meses antes de acabar. Por uma emergência familiar, né? Precisei resgatar ele, eu não ia poder esperar. Eu perdi 60% do que eu tinha investido. Ô, louco. Isso tá no contrato, é que a gente normalmente não lê o contrato também, né? Eu sabia que eu ia perder, gente. Eu já estava ciente, mas eu não tinha outra alternativa. Eu precisava fazer aquilo naquele momento. Então, olha a dor no coração da gente, né? A gente tem também algumas movimentações de transferência de dinheiro, né? A gente tem os 2 caras que já são antigos já, que é o DOC, né? O que é o DOC? Documento de crédito, que ele me permitia transmitir valores de até R$ 4.999,99. E ele ia entrar só no dia seguinte, né? E às vezes até mais, dependendo do horário que eu fizesse ele. E a gente tinha o TED, que era a transferência eletrônica disponível, que não tinha limite de depósito máximo. Até alguns anos atrás ele tinha limite mínimo, mas aí hoje não tem mais. E entra o dinheiro no mesmo dia se eu fizer até às 17 horas. Só que surgiu um cara ano passado, e esse cara não tem no material de vocês, que veio para tentar dar uma tirada desses caras da jogada. Quem que é? Pix. Pix, né? Todo mundo ficou muito feliz porque ia ser de graça a transferência, não vou precisar pagar o Pix. Olha que legal, olha que bonito, né? Gente, desconfiem, tá? Se o banco tá muito feliz, tem alguma coisa aí que não tá certa. Banco muito feliz significa pobre lascado, tá, gente? É brincadeira, mas é verdade. O Itaú anunciou essa semana que ele vai começar a cobrar Pix, tá, gente? Ah, que lindo. Que lindo, né? Então, Legal, então é óbvio esquece. que essa brincadeira Começa a não usar o cartão do ia. débito. Essa brincadeira não ia ser eterna, tá, gente? Essa brincadeira aí foi, na verdade, o quê? Uma forma da gente tirar mais ou menos o TED e o DOC da brincadeira, acrescentar um novo cara, mas aos poucos ele vai se adequando e eu vou ter que pagar, né, gente? Não tem como. Vocês já Mas ouviram o aquela. Pix, professor, parece que ele é cobrado de empresas, pelo que eu fiquei De sabendo. empresas ele já é cobrado, em alguns casos de um banco para outro também, tá? Nossa. Então assim, a gente perdeu muitos detalhes aí dessa brincadeira do Pix pela praticidade, né, gente? Nossa, Então, muito rápido, né? é muito rápido. Semana passada, gente, eu comprei um bolo de um aluno na segunda-feira à tarde e eu estava sem o cartão para ir sacar no banco e eu transferi, paguei para ele por Pix, né? Muito prático, muito fácil. Ele me passou a chave, passei o valor, acabou. Na hora ele já recebeu ali a informação. Então, assim, é muito prático. E, gente, eu vou ser sincero para vocês, isso é uma tendência de mercado, tá? Que a gente passe a ter essas praticidades, né? E as empresas precisam adotar isso. Por exemplo, gente, quando eu falei ali atrás sobre a conta com limite, né? A conta especial. Para o Marcelo, gente, é ruim entrar num cheque especial, por exemplo, lá no dia 20 do mês. Por quê? Porque eu só vou ter dinheiro de novo
quando eu receber salário lá no 5º dia útil do outro mês. Agora, vamos pensar diferente. Vamos imaginar que a Yara é uma empresa e ela precisa pagar uma conta hoje, senão vai ter juros. Só que ela tem um recebimento de dinheiro que vai entrar para ela depois de amanhã. O que é melhor? Ela usar o limite, usar o especial da empresa, que normalmente os primeiros 10 dias são sem juros, né? E aí ela pega esse dinheiro que vai entrar daqui a 2 dias e ela repõe. Ou ela ficar devendo para um fornecedor e, de repente, esse fornecedor pode começar a criar casos na hora de negociar com ela novamente, porque ela ficou atrasada. O que vocês acham que é melhor? Usar esse limite que eu vou ter no futuro. Exato. Então, assim, para a empresa, isso é um caminho muito bom se for usado de forma sábia, de forma inteligente, de forma planejada. Agora, para nós, tá, gente? Nós, pobres mortais, tentem evitar, porque é só dor de cabeça. Aí, gente, a gente precisa então entender também outro detalhe muito importante, que é outra coisa que veio para ficar. Quem de vocês já usa de alguma forma internet banking? Eu não uso pelo computador, mas eu uso pelo celular. Não deixa de ser internet banking, tá, gente? Hoje é uma coisa muito comum. E se a gente parar para pensar, por exemplo, há 10 anos atrás, eram pouquíssimas empresas que utilizavam, pouquíssimas pessoas também que utilizavam internet banking, né? Mas hoje, gente, ele veio para ficar. Ah, Marcelo, mas não é seguro. Olha, gente, normalmente a segurança da sua máquina, seja ela um computador, seja ela um celular, quem vai determinar se é seguro ou não é você, né? Os tipos de sites que você acessa, os tipos de, de locais que você acessa com a sua máquina é que vão falar se é seguro ou não. Né? Quando uma máquina sai da fábrica, chega para você, ela é segura. Mas aí a gente começa, né? Ah, eu quero baixar o filme porque eu não quero pagar a Netflix, eu não quero pagar a Amazon Prime, eu quero baixar a série, né? Você corre um risco, né? Que risco é esse? Além, óbvio, do risco de ser pego por pirataria, né, gente? É crime. Mas qual é o risco que você corre? Um vírus, né? E hoje, gente, diferente do que era há anos atrás, um vírus de computador ele não é feito para destruir uma máquina. Tá? Há anos atrás, um vírus de computador ele era criado para destruir a sua máquina. Hoje o pessoal entendeu que é muito mais lucrativo eu construir um vírus que roube os seus dados, né? Roube as suas senhas, roube os seus acessos bancários. É muito mais lucrativo para eles, porque ele tem os seus dados na mão, né? Então, assim, gente, é muito fácil a gente botar a culpa no outro. E como que eu posso fazer para ter certeza? Acessei o site do banco. O que eu posso fazer para ter certeza, gente? Para quem está no computador mesmo. Olha, se lá na lateralzinha tem um cadeadinho verde, né, ou de outra cor, na barra de endereço, que esse cadeadinho ele está falando o quê, gente? Que esse endereço está criptografado. Isso serve para lojas virtuais também, tá, gente? Vai comprar numa loja virtual, não tem cadeadinho lá na barra de endereço, os seus dados podem estar sendo vazados, viu? Então tomem muito cuidado com isso, que eu também ensino segurança na internet, viu? Quem aqui usa outra ferramenta muito útil? Quem aqui usa débito automático? Então, eu uso, a Ingrid ergueu a mão aí para falar que usa, os outros estão com a câmera desligada, eu não faço ideia se ergueram a mão. Tá? Se ergueram a mão, eu não posso ver. É muito raro quando eu uso, professor.
Eu Eu já tentei me adaptar em algumas coisas, só que eu vi que não estava conseguindo conciliar isso todas as minhas contas fixas de pagar todo mês, eu já coloquei no débito automático para eu não ter que esquentar a cabeça com ficar lembrando de pagamento. Porque, gente, eu já paguei muita conta atrasada por esquecer. Não é por falta de dinheiro, não. Por esquecer de pagar. Então, eu coloquei no débito automático. Professor, a gente perguntar rapidinho. Deixa. Cadeado que você estava falando do site. Só uma confirmação. Esse daqui, ó. Peraí, só um minutinho, só para me tirar. Caramba. Vamos ver se dá para ver. Ai, meu Deus. Vamos ver. É esse cadeadinho? Peraí. Eu não estou conseguindo ver. Peraí. Esse cadeadinho aí. Esse mesmo. Ah, entendeu. Tá? Ok. Outra coisa que vocês podem fazer, tá, gente? Outra dica do tio. Copia o endereço do site, do nome, lá em cima, e cola, por exemplo, num bloco de notas ou no Word, onde for, e vê se ele está como HTTP ou HTTPS, tá? O S significa que ele tem criptografia de segurança no site. Se tiver só HTTP, isso é importante. Perigoso, tá? HTTPS. Então tem criptografia de segurança. E se não tiver o S é porque não tem? Não tem. Legal. Tá? Isso aí são detalhezinhos que ajudam muito a gente ficar de olho, tá? Para quem compra pela internet, para quem faz internet banking também, né? E voltando aqui no débito automático, quais são as vantagens, né, de ter débito automático, gente? Primeiro, você não precisa ficar preocupado em ir lá pagar, né? Eu não sei vocês, mas eu adoro não ter que ir ao banco, né? Eu, por mim, nunca mais voltava no banco. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente ainda precisa ir até lá para resolver. Outra vantagem do débito automático, gente, é que você consegue fazer o acompanhamento, se você tiver toda essa estrutura, né, dos pagamentos ou não. Só que tem um detalhe, gente, você tem que ter saldo lá para pagar. Não adianta nada, né? A Ingrid colocou lá para pagar a conta de R$ 200, ela tinha R$ 199,98. Não vai pagar. Por causa de dois... E não pega do especial, no caso? Se tiver especial, pega. Mas se você não tiver especial, ele vai voltar. Por quê? Porque não tinha, né? E aí, ninguém vai ligar para você e falar assim, olha, Ingrid, voltou. Você que tem a obrigação de fazer um acompanhamento. Aliás, gente, outra dica, tá? Muita gente não sabe. Hoje em dia, se vencer um boleto e você não recebeu ele porque o correio estava de greve ou qualquer coisa do gênero, antigamente não se cobrava juros. Hoje cobra. Por quê? Porque hoje todo boleto praticamente ele está disponível para a gente pegar ele pela internet. Então, se você não recebeu e você não pegou o boleto, a responsabilidade é sua e não mais do banco, tá? Ou da empresa. Então, isso aqui também é muito importante. Isso não tem no material de vocês, tá, gente? Essa é a dica que eu estou dando para ficar atentos, tá? E aí, gente, quando a gente fala sobre as tarifas, vamos entender o seguinte, né? A gente tem uma diferença entre taxas e tarifas. Uma taxa, nós vamos ver quando a gente estudar o caderno controles, uma taxa é algo que vai ser revertido normalmente para o governo, tá, gente? Então não é o banco que criou aquilo, aquilo lá foi criado pelo governo, tá? As tarifas, não. As tarifas eu pago para o banco. E aí eu falei lá atrás, comecinho da aula, né? Até complementando o que o Eriel tinha falado, as tarifas não são para o banco lucrar. Então, para que serve a tarifa?
A tarifa, gente, é cobrança de manutenção, é o que você custa para o banco. Então, ele está cobrando de você o que ele gasta para manter a sua conta aberta. Né? O que ele gasta para manter a sua conta aberta? Funcionário, energia, água, telefone, internet, espaço físico. Então, o que ele faz? Ele pega todo esse custo e divide pelo número de clientes e rateia, né, essa tarifa entre essas pessoas. Então, o lucro do banco vai ser os juros que tem. É isso? Isso. O lucro real do banco é sobre juros, né? As tarifas, elas também têm muito do tipo assim, quanto mais cara a tarifa que você paga, normalmente mais benefícios o banco está te oferecendo. Tá? Por isso que, por exemplo, dentro de um determinado banco, você tem contas com valores de tarifas diferentes. São benefícios diferentes que você recebe, né? O meu padrinho, por exemplo, ele tem conta num determinado banco, ele paga caríssimo a tarifa dele. Só que, por exemplo, se ele precisar resolver alguma coisa, o banco manda um gerente na casa dele para atender ele lá, e não ele ir ao banco, né? Então, assim, ele paga pelo conforto, ele paga pelo quê? Pelo fato dele não precisar fazer esse deslocamento, né? Eu, pobre mortal, eu pago a tarifa básica. Se eu precisar de alguma coisa, o gerente vai olhar para minha cara e falar: vem até aqui, queridão. Né? É assim que funciona. Alguns bancos têm tarifas mais caras, outros mais baratos. Tudo isso vai depender muito de número de clientes, né, gente? E interesses do banco, por exemplo. A Caixa hoje é um banco que tem o maior número de clientes. As tarifas da Caixa são as mais baratas, né? O Banco Inter, por exemplo, ele não tem tarifas. Por que ele não tem tarifa? Porque ele não tem agência. Se ele não tem agência, o número de funcionários que ele precisa para funcionar é muito menor. O aluguel que ele precisa pagar é muito menor. Ele precisa de uma infraestrutura de internet boa, porque é tudo digital, né? Só que tudo isso ele consegue tirar onde? Dentro ainda do lucro dele. Ele consegue, com o lucro dele, manter o funcionamento dele sem precisar cobrar dos clientes isso. É viável para grandes bancos, gente? Não. Se eu tenho muitas agências, eu vou ter que cobrar. Por quê? Porque o aluguel é caro. Eu não tenho como, né, manter uma agência igual o Santander tem, igual o Bradesco tem, igual a Caixa tem, sem cobrar nada. O dinheiro tem que vir de algum lugar, né? Tranquilo, gente, isso? Semana que vem, professor. nós vamos fazer uma viagem pela história para aprender o que é cheque e nota promissória, tá? O quê? Nossa. Nós vamos fazer uma viagem pela história para aprender cheque e nota promissória, tá? Parece bobeira, mas precisa aprender, gente. Ainda tem gente que usa muito, ok? Muito obrigado pela participação de todos.